Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje darei continuidade ao PET primeiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 11, semana 4. Coloque no seu caderno em destaque o tema de nossa aula, que é o gênero textual verbete de dicionário. Coloque também a data de realização das atividades. Faça as anotações a partir da marcação em rosa e também das questões aí que eu for lhe explicando. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai ler e compreender o gênero textual verbete de dicionário. Recapitulando, os verbetes de dicionários são textos muito úteis quando precisamos saber os significados de uma palavra em um texto. Também para verificarmos a grafia correta da palavra. Portanto, quando temos dúvida, podemos consultá-los. Para saber mais, em um verbete dicionário também é possível verificar a que classe gramatical de uma palavra. Eu queria lhe explicar aí as classes gramaticais existentes, são 10, então faça as anotações em seu caderno. Temos primeiramente o substantivo, que é aquele que dá nome. É uma palavra variável, quer dizer, nós podemos usar tanto no singular como no plural. Podemos usar no feminino ou no masculino. Então, por exemplo, menino. Então, é um substantivo em que eu posso colocar no plural. Então, meninos. E também posso colocar aí no feminino, que nesse caso seria menina. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Então, por exemplo, falamos a menina. Então, usamos o artigo a, que está no feminino, combinando com o substantivo menina. Os adjetivos são palavras também variáveis que caracterizam os substantivos. Então, vamos pensar que a menina é bonita. Então, nós temos o a, que é o artigo, menina, que é um substantivo, e no caso, bonita é uma característica, então é um adjetivo. No caso, eu tenho também o pronome. O pronome substitui o nome, quer dizer, substitui o substantivo. Então, se eu quisesse falar que essa menina, ela gosta de estudar, eu poderia utilizar o ela para evitar repetição. Então, ela é um pronome. Nós temos também o verbo. O verbo é quando nós queremos aí informar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, a menina gosta de estudar. Então, nós temos esse verbo gostar. Temos também o advérbio, que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e também do próprio advérbio. Então, por exemplo, nós podemos usar o advérbio de tempo. Hoje estamos aqui estudando. O numeral, nós temos aí a relação com a matemática, porque tem essa questão de quantidade. Então, usamos a palavra primeiro, segundo, ou usamos 1, 2, 3. Então, esses são os numerais. Temos também a conjunção, que no caso é uma palavra invariável que faz um elo entre as frases e orações. Então, quer dizer, se eu falo que a menina iria à escola, mas adoeceu, nós temos aí a conjunção mas, que dá essa ideia de oposição. Temos também as preposições, que também é uma palavra invariável que liga dois termos. Então, por exemplo, ela vai para a escola. Então, o para aí é uma preposição. Temos também a interjeição, que no caso faz com que nós entendamos aí os sentimentos. Então, por exemplo, oba, hoje temos aí atividades de língua portuguesa. Então, esse oba seria essa ideia de interjeição. Poderia ser, por exemplo, psiu, tá? Vemos muito a interjeição em histórias em quadrinhos.
Voltando aqui no material, temos a ideia do dicionário a partir dessa questão. Então, observe abaixo algumas abreviaturas usadas para indicar a classe gramatical de uma palavra no dicionário. Então, nós temos aqui a abreviação de adjetivo, de advérbio, de conjunção, também da gíria, do substantivo, as palavras aí que estão no feminino, no masculino, da sigla e do verbo. Atividades. Observe a estrutura de um verbete de dicionário. Então, nós temos a palavra camaleão. Então, é a palavra pesquisada. A separação de sílaba, nós temos aqui camaleão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 sílabas. Nesse caso, nós temos, primeiramente, a classe gramatical. E, nesse caso, nós já sabemos que é um substantivo masculino. Como nós observamos aqui em cima, olha. Nesse caso, depois nós temos aí o significado, quer dizer, uma palavra pode apresentar vários significados diferentes. Você deverá observar qual será mais adequado para o contexto em que ela aparece. Então, nós temos réptil que muda de cor, o camaleão é um réptil que muda de cor, e depois, pessoa volúvel. Ela, ou no caso ele, está sempre a mudar de opinião, é um camaleão. Nesse caso, nós temos aqui um texto para lermos. Número 1. Leia o texto abaixo e responda. Criando um animal silvestre. Cada vez mais as pessoas estão querendo ter em casa animais diferentes dos domésticos. Mas isso, muitas vezes, se torna bem complicado. Esses animais são classificados de animais silvestres que vivem em matas e florestas, acostumados com outro tipo de clima e locais bem diferentes das cidades grandes, pois nesses locais eles têm tudo o que precisam para a sua sobrevivência. Escolhendo um camaleão como mascote. Um dos animais mais procurados por quem deseja ter um animal silvestre em casa é o camaleão, pois não precisa de muitos cuidados especiais. No entanto, é um animal que não interage com o homem. Para fazer uma compra legalizada de um animal silvestre, é preciso que se entre em contato com o IBAMA, que no caso aqui nós temos que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, órgão do governo responsável por cuidar de todos os aspectos burocráticos, tanto em relação à fauna quanto à flora. Nesse órgão, há uma lista de locais onde se pode comprar um animal silvestre, sem grandes problemas. Agora nós temos aqui a atividade. O verbete que lemos apresenta 2 significados, não é verdade? Para a palavra camaleão, como nós observamos aqui. Nesse caso, qual destes significados melhor se aplica ao texto acima? Então, está falando, por exemplo, do réptil que muda de cor, ou no caso dessa pessoa volúvel? É muito fácil, não é? Então, essa parte em verde exemplifica muito bem isso. Você pode justificar utilizando esse trecho e explicando com as suas palavras algumas questões. Número 2. Pesquise no dicionário o significado da palavra destacada no trecho. Para comprar um camaleão legalizado, é de suma importância que se entre em contato com o IBAMA, órgão do governo responsável por cuidar de todos os aspectos burocráticos, tanto em relação à fauna quanto à flora. E neste órgão há uma lista de locais onde se pode comprar um animal silvestre sem grandes problemas. Então, nós vamos aqui procurar em um site. O primeiro site que eu estou aqui é o Dicionário Online de Português. Então, nós temos que burocráticos é o plural de burocrático, o mesmo que burocratas. O significado é relativo à burocracia, ao sistema administrativo de serviço público. Temos também que no pejorativo, quer dizer que relativo a qualquer sistema ineficaz, lento ou caracterizado pela falta de preocupação com as necessidades de cada indivíduo. Já em outro site, nós temos aqui a separação da sílaba, tá? Temos que ele é um adjetivo e que diz a respeito da burocracia, próprio de burocrata. Então, acredito que esses 2 sites
e ajudem aí a responder a questão. Número 3. No verbete a seguir, observe a classe gramatical da palavra pesquisada. Alface. Significado de alface. É um substantivo feminino. Lembra que eu falei que o artigo combina com o substantivo? Essa é uma dica para responder a questão, tá? Então, nós temos aqui que é uma planta herbácea da família das compostas, da qual várias espécies se cultivam, especialmente para a salada. Etimologia, origem da palavra alface, do árabe al-hassan. Então, nós temos aqui, de acordo com o verbete, é correto dizer. Então, nós podemos dizer que é o alface ou a alface. É uma das duas, tá? Então, nós já descartamos a letra C. Número 4. Preencha o quadro abaixo com informações sobre o gênero textual verbete. Então, nós temos aqui o gênero textual já escrito no seu material. Qual é a finalidade? Muito fácil, não é? Temos aqui a marcação em rosa que ajuda a responder. No caso, onde podemos encontrar? No caso, nós já sabemos que no dicionário, nas enciclopédias. Então é interessante lembrar que antigamente as pessoas utilizavam muito, principalmente a Barça, para pesquisar verbetes. Então, até você pode conversar aí com o seu pai, o seu responsável, né? E perguntar se ele já ouviu falar da Barça. A Barça era o objeto mais valioso de uma escola, por exemplo, tá? Antigamente. Mas, assim, dessa forma, nós vamos aí finalizando a nossa videoaula, tá? Espero aí que você tenha gostado. Temos uma mensagem final aqui antes disso. Nesta semana você demonstrou, melhor dizendo, o quanto já aprendeu sobre os gêneros textuais e a língua portuguesa. Continue se empenhando e fazendo suas atividades com atenção para aprender sempre mais. Dessa forma eu finalizo esse vídeo e tenha uma boa semana e um grande abraço.